Hoje a nossa fala é sobre a deusa Maat, deusa egípcia Maat, cujo lema sempre foi a honestidade, uma coisa rara entre os deuses, hein? Veja bem. Ela tinha como principal objetivo julgar as pessoas, ela gostava de julgar as pessoas e fazê-las serem justas e verdadeiras. Assim como todos os outros deuses do Egito, ela não era uma pessoa ou uma força a ser temida, mas sim um ensinamento e um ideal a ser seguido. Era tipo uma deusa ideologia. Existem diversos indícios de que as primeiras aparições da deusa Maat vêm dos textos das pirâmides egípcias. Nas pirâmides, ela era representada por um desenho de uma mulher com uma pena na cabeça. Esse templo pode ser encontrado no complexo de Karnak e existem evidências de que outros templos destinados a essa deusa existiam em Deir el-Medina e também em Mênfis, aquela cidade que a gente já viu que é bastante importante na religião egípcia. A deusa Maat era responsável pela entrada das novas almas no submundo. Para isso, o morto precisava fazer a chamada confissão negativa. O que era a confissão negativa? Ele falava uma lista de coisas que ele tinha evitado fazer quando ainda era vivo e que totalizavam em 42 confissões. Por exemplo, não matei, não menti, não roubei, não traí, entre outros. Não fiz isso, não fiz aquilo. Tinha que falar 42 vezes isso. Haja criatividade, hein? Maat Keru é uma expressão muito conhecida no Egito Antigo. Ela significa verdadeiro da palavra, e era o que se dizia quando o morto era provado nas 42 confissões que abririam as suas portas para o submundo. Submundo, pessoal. Depois dessa fase, ele entraria em uma nova sala e passaria por uma balança. Outro teste feito pela deusa Maat, da balança. Ela era filha do sol egípcio e da divindade, o Ra, e era esposa do deus Tote. A deusa Maat servia como uma espécie de espírito de justiça para o povo do Egito. Ela era a personificação da ordem cósmica e a representação da estabilidade do universo. Ela é mencionada pela primeira vez há mais de 2.300 anos. Bem velhinha ela, hein? Sempre relacionada à justiça, a deusa Maat e é relacionada também à verdade e à ordem divina. Ela possuía uma força, a deusa Maat possuía uma força incomparável e imutável. Ela era forte pra caramba. Por isso, acreditava-se que ela regia os fenômenos da natureza e que era extremamente poderosa. Veja aí a deusa Maat com uma asa. Em uma época em que tudo precisava de uma explicação e as ciências exatas não existiam, os deuses surgiam para suprir essa demanda. É óbvio, os deuses ocupavam o lugar da ciência, que hoje explica tudo ou quase tudo. Acreditava-se, por exemplo, que Maat tinha as estrelas em movimento, realizava a mudança das estações do ano e fazia a manutenção da ordem do céu e da terra. Será que ela fazia a manutenção da ordem do céu e da terra interferindo em Geb e em Nut? Porque Nut era a deusa do céu e Geb era o deus da terra. Fica essa pergunta, fica esse mistério. A força de Maat combatia o caos e garantia a ordem e o equilíbrio do mundo. Ela era também associada com a lei, e as pessoas responsáveis pela justiça eram chamadas de sacerdotes de Maat. Ela era tipo um presidente do Tribunal Superior de Justiça, ou STF. Além disso, era também muito comum que o espírito da deusa fosse encarnado pelo juiz-presidente encarregado nos tribunais egípcios. Está vendo o que eu falei? Ela era tipo um presidente do Supremo Tribunal Federal. Com dupla função, ele trabalhava como padre e também atuava nos tribunais e na justiça do sistema. Na verdade, padre é tipo um sacerdote, né? Ele trabalhava como juiz e como sacerdote. Um passarinho tão apaixonado pela luminosidade e pelo calor do sol surgiu em sua direção, pois queria alcançar Ra. Contudo, o seu corpo frágil não aguentou e ele acabou morrendo queimado. No momento de sua incineração, uma pena voou.
essa pena era Maat. Você está aí vendo ela com penas aí, ó, cheio de penas aí, o braço com penas. Após passar pela primeira porta, segundo reza a lenda da religião egípcia, que na época não era lenda nenhuma, era religião, o morto teria o seu coração pesado em uma balança. Isso aí a gente já viu, que eles pesavam o coração na balança para ver se o cara ia para o submundo ou ia viver a vida eterna no paraíso. O contrapeso era a pena de Maat, e o órgão deveria pesar menos do que o objeto para que assim a pessoa pudesse ter a vida eterna. O contrapeso da balança era essa pena. Vocês acham que essa pena pesa quanto? Pesa nada, né? Então o coração do cara ia sempre pesar mais do que a pena, ou seja, o cara ia sempre para o submundo. Impressionante, hein? Isso não é justo não, hein, Deus, Maat? Era a Deus da justiça, mas isso não é muito justo. Se o coração fosse mais pesado, o morto era devorado e deixava de existir, o que era um dos maiores medos dos egípcios. Era muito comum que os egípcios, quando queriam revelar a verdade, fizessem uma justificativa ou retificar os seus erros, recorressem a Maat. Para isso, eles preparavam um altar com uma vela branca, uma cruz de ansata chamada Anki, um incenso de lótus, uma pena branca e um cálice com água. Dessa forma, eles invocavam a deusa e faziam suas perguntas e orações. E ela respondia, hein? Duvida? Reza para Maat hoje. Além de agradecer por tudo de bom que existia em suas vidas, os povos egípcios, assim como nós, também faziam pedidos a Maat. Estou falando, hein? Eles pediam, por exemplo, para que todas as pessoas fossem tocadas pela consciência humana. Eles queriam manter a humanidade, os animais, a natureza e os 4 elementos em equilíbrio e harmonia. Para quem não sabe, os 4 elementos são o quê? Terra, fogo, ar e água. Queriam manter o equilíbrio e harmonia de forma a trazer felicidade e vida a todos os seres vivos. E lá para o povo egípcio, o que acontece é o seguinte: o faraó e o rei deviam sempre viver de acordo com os ensinamentos de Maat, já que ele era Deus da justiça, né? Eles eram figuras de poder e por isso deveriam dar o exemplo a todos os seus súditos. Por isso, eles viviam de acordo com Maat. Veja bem, eles já davam um exemplo lá atrás. Hoje em dia, algum poderoso dá o exemplo a gente? Não sei. Fica a questão aí para o seu julgamento. Era extremamente comum que o povo egípcio realizasse algumas preces para Maat. Estou falando, tem que rezar para Maat, ponto final. Eles agradeciam a vida e o privilégio de poder sentir e viver com equilíbrio os 4 elementos da natureza. Eles também agradeciam pelas pessoas honestas, justas e verdadeiras que eram colocadas em seus caminhos para auxiliá-los em todos os momentos de suas vidas. Essa era a deusa Maat. Ela era tal, ela era a quem fazia justiça, a deusa mais honesta do mundo. Até que, enfim, não pegamos uma deusa mazinha, né? Porque estamos acostumados a ver Deus aí com 2 faces, bom e mal, ou isso quando não é só mal, né? Essa é a lição da deusa Maat, é a lição que ela deixa pra gente. Se você é uma pessoa que teme a justiça, ou que é um apaixonado pela justiça e que busca a justiça a qualquer preço, veja bem, a qualquer preço, reze todo dia antes de sair de casa para a deusa Maat e reze quando chegar de noite também para a deusa Maat. Obrigado pela sua visita. Até a próxima, pessoal.